Fala pessoal, e vamos para a nossa aula de hoje que se chama O Sol e os Planetas. Nós vamos estudar como foi a formação do nosso sistema solar, os planetas que existem no nosso sistema solar, a composição deles, como é o seu processo de formação, inclusive o processo de degradação desses planetas, superfície, como funciona a atmosfera, e vamos finalizar falando um pouquinho sobre o efeito estufa. Então, vamos iniciar já a nossa apresentação. E o Sol e os planetas, né? Nós temos o Sol, o sistema solar, que é composto por 8 planetas. Temos também no sistema solar, obviamente, o Sol, luas, satélites, anéis, asteroides, planetas, anões e cometas. Eles giram quase no mesmo plano, e essa constatação de girarem quase no mesmo plano já é um indicativo muito interessante do próprio conceito de nebulosa, de formação do nosso sistema solar, que nós vamos ver daqui a pouco, e quase todos são no mesmo sentido, que é mais uma das características importantes para constatarmos a formação do nosso sistema solar. Então, a massa do nosso sistema solar ela é composta muito próximo à sua completude, né, pelo Sol, em que 99,85% da massa de todo o nosso sistema solar, incluindo os 8 planetas, luas, satélites, anéis, asteroides, planetas, anões e cometas, ela é de 99,85%. Né? 0,1% é de Júpiter, né? Que tem uma massa muito elevada. Os demais planetas representam 0,04%. Os cometas menos ainda, né? 0,01%. Satélites e anéis, como por exemplo a Lua, né? O nosso satélite. E os anéis, como por exemplo os anéis de Júpiter e por aí vai, representam uma taxa muito pequena da porcentagem de massa do nosso sistema solar. Asteroides, meteoroides e poeira, menos porcentagem ainda. Inclusive, essas porcentagens de, por exemplo, cometas e poeira e meteoroides, elas têm uma interrogação aqui, porque na verdade elas podem ser um pouco variáveis se considerarmos o escape e entrada no nosso sistema solar. Então, é disso que é formado o nosso sistema solar, todos esses componentes, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre a origem do sistema solar. Como que se deu a origem do nosso sistema solar e a teoria por trás dessa origem do sistema solar. A teoria da origem do sistema solar é a hipótese nebular, que foi teorizada pelo Immanuel Kant e analiticamente feita pelo Laplace. Então, enquanto Kant apresenta a parte teórica, o Laplace, que foi um grande matemático, apresenta a fundamentação matemática necessária para que a gente tenha uma teoria muito bem explicada. Então, a teoria, a hipótese nebular é justamente de uma nuvem de partículas em rotação, todas estão no mesmo plano, girando em torno de si, na mesma direção. Então, quando eu digo todos os planetas formados, e aqui já é a primeira evidência de que nós tínhamos antes uma nuvem de partículas em rotação. Com essa nuvem, esse condensado, né, antes de partículas em rotação, isso significa dizer que se há rotação, há um certo momento. Se há um momento, esse sistema inteiro de nuvem se condensou exatamente num plano. Essa nuvem é a nuvem de gás interestelar, e essa nuvem de gás ela se formou em forma de disco, né? Ela teve uma forma de disco com um centro, esse centro muitíssimo energético. E houveram, portanto, a formação dos planetas com o material do disco. Então, enquanto no centro nós temos, por exemplo, agora no centro do nosso sistema solar, o Sol, os outros planetas estão ali ao redor, no entorno do Sol e nesse plano. A evidência de que nós tivemos um disco antes é justamente que todos esses objetos astronômicos do nosso sistema solar estão praticamente no mesmo plano. E a evidência anterior de que era uma nuvem de gás é justamente que houve a formação do disco. Então, uma coisa gera a consequência das outras. Vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera solar, tá? A atmosfera solar é formada por gases, tá? A maioria deles hidrogênio, em uma porcentagem bem
bem alta, né? 70,57%, depois hélio 27,52% e as outras porcentagens bem mais abaixo desse valor. Então vamos à própria teoria de formação do sistema solar. A primeira coisa é o colapso de uma certa nuvem, tá? Essa nuvem são a nuvem dos próprios elementos que formam o nosso sistema solar. Depois, pós-colapso, nós tivemos o resfriamento e a formação do protossol. Ou seja, no protossol nós temos lá no centro, no meio, a formação do que hoje a gente conhece como o Sol. Houve, portanto, as condensações, tá? Essas condensações chamadas de planetesimais, e essas condensações chamadas de planetesimais formaram justamente esses círculos. Então, temos aqui na parte A, como vocês conseguem ver, o colapso da nebulosa pela autogravidade, né? Formação do protossol e do disco protoplanetário. Após isso, fim do colapso, a formação dos planetesimais, né? Esse círculo de condensados de partículas que depois vão se condensar mais ainda e formar o que nós conhecemos como sistema solar atual, né? Que tem Sol no centro e planetas rodeando ao redor do Sol. Então, temos o colapso da nuvem, depois do colapso da nuvem, resfriamento, depois formação do protossol, condensação nos planetesimais e formação dos planetas por agregamento. Como é que se dá esse agregamento? Ora, gente, já vimos que toda partícula, todo corpo que contém massa, ele gera no seu entorno, um certo campo gravitacional. Esse campo gravitacional, ele irá aumentar conforme mais massa vá se agregando e vá se acumulando. Então, temos aí a formação dos planetas através desse agregado, tá bem? Vamos aos planetas, então. Temos duas definições para falar sobre planetas. A primeira delas é a seguinte. Nós temos planetas jovianos e temos os planetas terrestres. Então, por conter silicatos, gelos crescem mais internamente, por conterem só silicatos, crescem menos. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que com a maior distância do Sol, nós temos os planetas que contêm gelo e os silicatos. Só que quanto mais próximo do Sol, nós temos os planetas que não contêm não continha tanta formação de gelo assim. Então, esses planetas que estão um pouco mais próximos do Sol têm, portanto, um pouco menor de massa para ser agregada a eles. Então, quais são os planetas terrestres que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses são os planetas que nós chamamos de terrestres. E os planetas jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses são os planetas que nós chamamos de joviano. Neles nós temos aí a presença de silicatos e gelos, e já nos planetas terrestres, hoje nós temos sim a presença de gelo, mas numa porcentagem muito menor do que esses outros. E Plutão não se enquadra em nenhuma dessas características, tá? Vamos falar agora das características gerais de um planeta, como por exemplo, massa, tá? Raio, distância ao Sol, composição química, rotação, temperaturas, refletividade e as suas estruturas. Então, a massa do planeta, ela é determinada medindo a influência gravitacional do planeta em um satélite, ou em uma nave espacial, ou em outros planetas, e então aplicando as leis de Kepler e Newton. Como é que podemos, então, determinar a massa de um planeta como a Terra, por exemplo? Através da força gravitacional que ela exerce sobre nós. Se nós sabemos o raio da Terra, nós sabemos onde nós estamos. E justamente a força gravitacional que consegue nos puxar para o centro da Terra, essa força gravitacional é o que nos faz estar em pé na Terra, da forma como nós estamos. Portanto, conseguimos determinar a massa do nosso planeta, tá? Aplicando simplesmente a lei de Newton, é possível obter essa essa constatação da massa do planeta. E o seu raio? O seu raio pode ser medido diretamente através das dimensões angulares, quando são conhecidas certas distâncias, tá? Então, temos massa do planeta, que pode ser determinada através das leis de Newton, raio do planeta, que pode ser determinado através de angulação e distâncias,
e, por exemplo, a distância ao Sol. Já a distância ao Sol, ela é uma determinação através da paralaxe, o que a gente chama de paralaxe, que é determinada a partir da paralaxe geocêntrica do planeta, ou, né, hoje a gente não precisa fazer esse tipo de medição, porque a gente pode usar um sistema de radares para fazer a determinação da distância de um planeta ao Sol. Quanto à sua composição química, então, o planeta ele tem a sua densidade média, tá? A densidade média do planeta vai indicar, ele é um dos indicativos da composição química, obviamente. Não é o indicativo mais forte, não é o indicativo mais evidente, mas é um dos indicativos. Então, por exemplo, se um planeta ele tem mais gelo condensado que minerais ricos em ferro, ou então o tipo de meteorito ferroso, a gente vai dizer que esse objeto, esse meteorito, esse planeta, esse cometa, ele vai ser um pouco menos denso. Agora, se nós temos um certo objeto com mais minerais ricos, ferrosos e meteoritos ferrosos, nós temos, obviamente, um objeto astronômico com maior densidade. Então, isso é um dos indicativos, tá? Essa tabela aqui de composição, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, só para indicar para vocês como é essa composição e como é essa constituição. Então, uma das características também do planeta é em relação à sua rotação, que é detectável a partir do efeito Doppler, né? Bordas giram em sentidos opostos ou taxas de campo magnético. O que significa de fato? Ora, quando nós temos um planeta e queremos determinar se ele está em rotação, é possível utilizar efeito Doppler. Isso significa que, enquanto um planeta está girando, em uma das suas bordas tem uma velocidade relativa e na outra velocidade relativa em relação ao nosso referencial. Isso gera para nós, no nosso referencial, um efeito chamado efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é um dos indicativos, uma das características que informam para nós aqui na Terra, através de detecção por sensores, se um planeta está girando ou não, tá? Uma outra forma de detectar é através da taxa de campo magnético. Mas a parte do efeito Doppler ela é mais compreensível, mais fácil de entender, né? Se uma coisa está girando, então um dos lados vai ter uma velocidade relativa maior do que do outro lado. Os planetas também, eles têm as suas temperaturas, tá? E essas temperaturas dos planetas, elas dependem, obviamente, da energia da luz solar. Se depender da energia da luz solar, dependem, então, da sua distância ao Sol. Então, quanto mais próximo do Sol, mais tendencioso de que o planeta ele tenha uma temperatura cada vez mais alta. Isso não quer dizer que sempre aconteça. No fim da nossa apresentação, nós vamos ver um efeito chamado efeito estufa. E ele depende de elementos químicos que estão na superfície que pode reter o calor de forma diferenciada, tá? Então, a temperatura dos planetas depende da energia da luz solar, né? Quanto mais afastado, menor a incidência de radiação solar e, obviamente, menor é a temperatura. Há algumas variações por causa da superfície dos planetas e dos gases que há nas superfícies dos planetas. Um outro conceito importante sobre os planetas é em relação à sua refletividade, né? Nós temos um termo chamado albedo, e esse termo é a fração de energia incidente que é refletida. Esse termo é uma razão entre energia espalhada em todas as direções e energia solar incidente. Isso é o que nós chamamos de albedo. Então, cada um dos planetas, ele recebe energia e essa energia pode ser refletida ou absorvida. A taxa da energia espalhada dividida pela energia solar incidente é justamente o termo de albedo, que nós também vamos ver com um pouquinho mais de carinho e atenção daqui a pouco. Então vamos falar um pouquinho, gente, sobre a estrutura dos planetas. E sobre a estrutura eu quero dizer o seguinte: falar sobre estrutura interna, falar sobre superfícies, falar sobre atmosfera e, por fim, nós vamos falar um pouquinho do efeito estufa.
Então, sobre a estrutura interna dos planetas, elas obviamente dependem da composição, temperatura, densidade e, obviamente, esses fatores eles se alteram com o raio, né? Afinal, a pressão é maior no centro do planeta por causa de todas as camadas subsequentes que fazem pressão umas sobre as outras. Então, se há maior pressão, isso significa, nos diz que é um indicativo de maior temperatura, e devido ao calor liberado por decaimento radioativo, nós sabemos que, portanto, há então a maior temperatura no centro do nosso planeta. Essa temperatura, por sinal, gerada devido ao aumento de pressão no centro do planeta, tá? A estrutura pode ser medida com resultado de onda sísmica produzida por terremoto natural. Então, vamos imaginar o seguinte: o que é uma onda sísmica e como é que ela pode ser detectada? Onda sísmica nada mais é do que o que nós chamamos de onda mecânica ou onda sonora, tá? Essas ondas sísmicas, sonoras, a forma como você quiser chamar, que são ondas mecânicas, elas conseguem se propagar através de um meio mecânico. Nesse caso das ondas sísmicas, elas conseguem se propagar através das rochas e todos os elementos rochosos que tem em cada uma das camadas do nosso planeta. Então é possível detectar sons quando há movimento. Se há movimento, há geração de onda através desse material e nós podemos detectar, com detectores mesmo, uma onda sísmica. Então, esses movimentos são indicativos, portanto, de liberação de energia. Se há a detecção dessa onda mecânica, é porque houve algum tipo de movimento lá dentro, tá? A Terra, portanto, através dessa constatação, é possível identificar que a Terra possui um núcleo metálico e a Lua, por exemplo, não possui esse núcleo. Esses foram os dois lugares que nós conseguimos fazer detecção através de ondas sísmicas, tá? Fazer esses estudos de onda sísmica foi justamente aqui na Terra e na Lua. E, obviamente, os planetas jovianos eles não têm estrutura suficiente para a verificação dessas ondas. Obviamente, o mapeamento deles também pode ser feito, mas por outros métodos, como, por exemplo, o mapeamento gravitacional. Lembra daquela figurinha que a gente viu naquela hora? Aqui nós temos elas de forma diferente para diferenciar os planetas terrestres dos planetas jovianos. Aqui tem planetas gigantes, mas são também chamados de planetas gigantes, tá? Planetas jovianos. Então, na Terra nós temos crosta, manto superior, manto inferior, núcleo exterior e núcleo interno. Toda essa estrutura aqui, ela é passível de propagar ondas mecânicas, que são as tais chamadas ondas sísmicas, que podem ser detectadas na superfície do nosso planeta. Então, essa estrutura consegue gerar o meio suficiente para a propagação das ondas sísmicas. Por isso que em planetas terrestres, nós conseguimos fazer esse mapeamento através das ondas sísmicas. Os planetas jovianos ou gigantes, eles têm camadas de hélio e hidrogênio, hélio molecular, hélio e hidrogênio, hidrogênio molecular, hidrogênio atômico, hidrogênio líquido metálico e, por fim, o seu núcleo. Então, essa composição do planeta, ela não nos permite detectar as ondas sísmicas. Então, esses procedimentos precisam ser feitos, obviamente, por outro processo, e esse outro processo significa, né, mapeamento gravitacional. Gente, interessante observar o seguinte: a pressão central do planeta, ela é obtida por uma equação de equilíbrio estático, tá? Essa equação é essa diferencial aqui do lado, né, dPdr igual a menos gmr ρ sobre r ao quadrado. Ela leva em conta que se o planeta não está nem se expandindo, nem se contraindo, tá? Essa é uma situação de equilíbrio. Ela obedece a essa equação em cada ponto. E essa equação vai indicar o seguinte: o peso das camadas superiores, ele vai ser cada vez mais eficiente para o núcleo conforme o aumento das camadas, tá? Então essa equação consegue ser esse indicativo de aumento de pressão conforme aumento das camadas superiores de massa, tá? Vamos falar agora, já falamos aí de estrutura interna nesse momento, vamos falar sobre a superfície.
Então, a superfície pode ser conhecida, né, através do albedo. Lembra do albedo? Aquele indicativo que a gente acabou de falar? Ele é um indicativo da quantidade de radiação que consegue ser refletida. Então, se a radiação está sendo refletida ou não está sendo refletida, ou seja, ela está sendo absorvida pelo planeta, isso é um indicativo de que há ou não há atmosfera naquele planeta. Planetas jovianos, né, nos planetas jovianos, o albedo não se refere à superfície. Por que não se refere à superfície? Porque todo o planeta, ou melhor, a maior parte da constituição desse planeta é de gás, então esse albedo não se refere à superfície. Lua e Mercúrio têm regiões baixas e planas e grandes regiões de cratera. São observações que conseguem ser feitas, observações de fato, tá? Marte tem uma superfície montanhosa com vales e canais, e Vênus não pode ser visualizado. Vênus é um caso à parte, porque a superfície de Vênus é formada por um gás chamado gás de Mercúrio. Então, esse gás não permite que haja a observação da superfície de Vênus, mas, obviamente, há outras formas de identificar a superfície, não só por esse método, como, por exemplo, o estudo de raio, de ondas de rádio, tá? Essas ondas de rádio conseguem indicar se há ou não tipos de terrenos diferentes, tá? E essas ondas de rádio indicam que Vênus elas tem terrenos baixos e planos. Os processos de alteração da crosta, que nós vamos ver agora, são atividade geológica, erosão e crateramento. Vamos começar pelo primeiro, tá? Atividade geológica. Então, a superfície de um planeta ela pode ser alterada através de atividade geológica. O que eu quero dizer com isso? Que através de vulcanismo, por exemplo, e atividade tectônica, essa superfície do planeta pode ser alterada. Obviamente, esses fatores dependem da energia interna do planeta. Então, o vulcanismo só vai haver quando houver aquelas pressões que nós falamos anteriormente. Precisa haver massa para haver cada vez mais pressão, e essa pressão faz com que a atividade radioativa aumente no interior dos planetas, gerando uma maior quantidade de energia dissipada. Ela é decrescente quando a gente fala de Terra, Vênus e Marte. Então, na Terra há mais atividade vulcânica e tectônica, menor ainda em Vênus e menor ainda em Marte. Na Terra, o movimento das placas tectônicas, elas conseguem renovar toda a estrutura da crosta, tá? Há o movimento das placas tectônicas, a gente obviamente não consegue perceber esse movimento, porque o tempo que a gente fala é diferente, né, do tempo geológico. O tempo geológico são milhares, milhões e bilhões de anos, e nós conseguimos viver num curtíssimo período de tempo em relação aos tempos em astronomia, tá? Em Marte, não há evidência do tectonismo, tá? Mas há a evidência de vulcanismo, por exemplo. Uma outra forma de mudança, né, da estrutura da superfície é em relação à erosão, tá? Ela pode ter resultado da ação atmosférica ou da hidrosfera. Então, o que é esse resultado da ação atmosférica? Por exemplo, na Terra existe a erosão, né, que é verificada através das rochas sedimentares. Então, a nossa atmosfera ela age na superfície da Terra, gerando erosão de rochas e todos os outros fatores, como, por exemplo, chuvas e por aí vai. Então, isso modifica a superfície do nosso planeta. Não existe erosão em Mercúrio ou na Lua, por exemplo, né? Porque essas superfícies não vão permitir a formação da erosão. E em Marte, antigamente, nós não sabíamos exatamente o que acontecia, mas hoje é possível detectar o que chamamos de tempestade de poeiras. Elas são frequentes e conseguem modificar a superfície de Marte através dessa identificação. Então, como saber que em Marte há mudança? É porque há tempestades de poeira. E como essas tempestades de poeira são detectáveis, nós conseguimos, portanto, detectar as mudanças da superfície de Marte. Um outro fator de mudança de superfície é, portanto, o crateramento, tá? O crateramento ele aparece em quase todos os planetas terrestres, lembrando que tem os planetas terrestres e os planetas jovianos. Já vimos a diferença básica entre eles dois.
eles são de origem vulcânica ou de impacto, né? A origem vulcânica quer dizer que tem uma origem de vulcões, ou de impacto, que é de um objeto exterior ou até interior, que faz uma certa cratera. Então, vulcânicos são menores e mais fundos, afinal, vem de muito, muito interno. A erosão na Terra é intensa devido às características vulcânicas, que nós temos muitos, muitos vulcões ainda ativos, o que renova a sua superfície muito rapidamente em relação aos tempos astronômicos e esconde o efeito de outras modificações de outros crateramentos que aconteceram antigamente. Então, esses são os efeitos de superfície que nós temos no nosso planeta. Vamos falar então de atmosfera, tá? Elas podem ser conhecidas através de análise espectral da luz solar refletida. O seu espectro apresenta linhas ausentes, indicando que foi absorvido pela superfície do planeta. Para quem estudou o finalzinho já da física geral, nós percebemos o seguinte: o espectro de luz, ele é um indicativo muito forte de elementos que existem em um certo ambiente. Por que que é um indicativo muito forte? Exemplo, um planeta, por exemplo, ele recebe uma quantidade de radiação solar e reemite essa radiação solar. Agora, há elementos na superfície do planeta que absorvem parte dessa radiação. Absorver parte da radiação significa que ele reemite apenas certos comprimentos de onda. Então, os comprimentos de onda faltantes, eles são um indicativo forte de elementos químicos presentes na superfície dos planetas. A atmosfera, ela existe por vários diversos tipos de processos que podem ser tidos lá na formação dos nossos planetas, mas a mais evidente é a renovação de certos compostos, de certos componentes. Então, a relação entre energia cinética e velocidade de escape do planeta. A velocidade média dada pela energia para um gás ideal é justamente a velocidade média dessas partículas, e é nelas que a gente consegue entender como é a retenção desses gases pelos planetas. A atmosfera retém por bilhões de anos, então é detectável isso estatisticamente, 1/6 da energia de escape. E na Terra a atmosfera segura o oxigênio e deixa escapar o oxigênio. Vejam bem, para um gás ideal, nós sabemos que a energia cinética média, né, de 1/2 de mV ao quadrado igual a 3/2 de kT. Isso é um procedimento para entender a energia de um gás ideal. Então, nesse sistema de gás ideal, nós conseguimos detectar a velocidade média das partículas. Como, por bilhões de anos, nosso planeta consegue detectar 1/6 da velocidade de escape, consegue permanecer com essas partículas até 1/6 da velocidade de escape, isso significa dizer que nós temos aqui 1/6 da medida da velocidade média das partículas. Então, essa é a velocidade média das partículas que conseguem ser retidas por bilhões de anos na atmosfera, na nossa atmosfera. É curioso, por exemplo, que nós temos aqui a formação de hidrogênio em alguns lugares pontuais do nosso planeta e oxigênio em todos os lugares da nossa atmosfera. O oxigênio ele consegue ser retido porque a energia, a velocidade média dessas partículas é menor do que 1/6, o hidrogênio não. Então o hidrogênio ele consegue atingir velocidade de escape para sair do nosso planeta, mas o oxigênio não consegue. Então, as velocidades de escape em km por segundo estão apresentadas aqui nessa tabela. Mercúrio, por exemplo, tem 4,2 km por segundo, a Terra 11,2 km por segundo, e aqui mais algumas medidas para vocês conseguirem comparar, tá? Por fim, nós vamos falar um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa acontece em planetas devido, obviamente, à sua atmosfera, porque elas conseguem aumentar a temperatura devido à recepção, né, devido ao aumento da energia emitida pelo Sol. Esse aumento de temperatura é devido à retenção da energia solar através da atmosfera. Vênus, por exemplo, ela tem uma temperatura superficial maior que a de Mercúrio, mesmo estando um pouco mais longe.
Isso acontece devido à grande quantidade de gás carbônico da atmosfera do planeta Vênus e uma das coisas que conseguem retirar o gás carbônico da superfície de um planeta é justamente a vida, tá? Os índices de gás carbônico no nosso planeta, eles estão aumentando de forma muito drástica nos últimos 10 anos. E eles aumentam em uma taxa de aproximadamente, né, nos últimos 10 anos teve um aumento de, se não me engano, 10 a 15% de aumento dessas taxas de parte por milhão de gás carbônico. Isso significa dizer que, como o gás carbônico é o gás responsável por absorver melhor, né, de forma mais eficiente a energia do Sol, isso significa dizer que há retenção de energia aqui na superfície do nosso planeta, gerando, portanto, um aumento da temperatura média. Então é isso que nós chamamos de efeito estufa. Então, gente, essa foi a nossa estrutura, tá? Nós temos, portanto, a apresentação de um sistema, de um modelo teórico, mas muito bem embasado, teorizado pelo Kant e apresentado matematicamente pelo Laplace, em que ele já consegue se manter, ele consegue se sustentar através de todo o sistema de observação que nós temos hoje. Então, quando eu digo que nós temos um sistema de observação, não digo só de teoria, de observação mesmo dos procedimentos que foram teorizados e estudados lá para trás. Essa parte da astronomia é muito interessante e nós temos todas as provas e evidências aí para todo mundo ver. Um abração, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e deem uma olhada no nosso curso de tópicos em astronomia, que está muito interessante na página do Modo Ciência. Não esquece de dar aquele like se você gostou do vídeo. Um abração e tchau, tchau.